meus irmãos, minhas irmãs, que hoje vieram celebrar conosco este culto de louvor a Deus e de aprimoramento da nossa alma, da nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs que estão participando pelo nosso canal do YouTube e nossos irmãos e irmãs que também participam pelas ondas sonoras da Rádio Gens FM. Houve um tempo e bastante prolongado que pelo fato de nenhum ser humano nascer pronto e todo ser humano precisar crescer, evoluir, se aprimorar, se humanizar, por muito tempo a sociedade encontrou um elemento fundamental na vida humana que serviu como estimulante da humanização. Esse elemento foi o medo. As pessoas que têm mais de 50 anos, como eu, sabem quanto nós experimentamos de medo ao longo da vida. Nós tínhamos medo do fim do mundo, nós tínhamos medo do inferno, nós tínhamos medo de lobisomem, nós tínhamos medo de caipora, nós tínhamos medo do pai, nós tínhamos medo da mãe, nós tínhamos medo do professor, nós tínhamos medo do diretor, nós tínhamos medo do padre, nós tínhamos medo de Deus, nós tínhamos praticamente medo de tudo. E não foi em vão este medo. Este medo humanizou durante milênios, não foram séculos, mas milênios a humanidade. Serviu para conter os excessos, serviu para pôr limite aos instintos. Acontece que o tempo muda, as pessoas mudam, o mundo muda. Uma mulher que aguentava 40 anos sendo traída pelo esposo, mas com medo de perder o céu e ir para o inferno se abandonasse o marido. Hoje não existe mais isso. Não tem mulher, pode ter um aqui, outro acolá, mas no geral não tem mulher que aguente o marido ficar com ele só por medo. Não tem mais isso. Os filhos ficavam com os pais, se sujeitavam a tudo por medo. Hoje não tem mais isso. O medo não sustenta mulher, nem marido, nem filho, nem pai. O medo fazia todos os alunos se comportarem. Quando o professor chegava, todos ficavam de pé em silêncio.
Hoje ninguém tem medo mais de professor. Lobisomem virou piada. Homem sério, que eu vi muitos homens sérios me contar que tinham lutado com lobisomem, eles desapareceram, foram lutar noutra parte. As pessoas se acasalarem sem se casar na igreja, virava lobisomem, todo mundo se assustava, quem é que ia? Agora não vira nada, não tem problema nenhum, acabou isso. Então a sociedade entrou em crise, nós vivemos numa sociedade em crise, porque as pessoas já não obedecem pelo medo. O aluno não vai para a aula, nem faz os trabalhos, nem obedece ao professor por medo. O professor tem que conquistar o aluno. A mulher já não fica com o esposo por medo. O marido tem que conquistar a mulher. Os pais não ficam com os filhos por medo. Os pais têm que conquistar os filhos. Ninguém mais vem à igreja por medo de ir para o inferno. Os padres precisam conquistar cada fiel como quem tira sobrancelha. De um, e não tem cera, é na pinça. De um por um. Por um lado, tudo ficou mais difícil. E este evangelho que foi utilizado por séculos como um instrumento de medo, o fim do mundo. Ainda tem alguns protestantes pouco alfabetizados que acreditam de vez em quando numa profecia de fim do mundo. Mas nem os protestantes todos não acreditam mais nesta conversa. E os católicos também não. Então, de que fala este evangelho? Quando Jesus diz: depois da grande angústia, o sol não brilhará mais, a lua perderá a sua beleza e as estrelas cairão do céu. Como podemos hoje compreender a mensagem deste evangelho? Alguns ainda vão insistir, por incapacidade de compreender mais profundamente, vão repetir o que aprenderam, sabendo que ninguém dá valor, mas não sabe dizer outra coisa, vai dizer: olhe, vai vir o sol, vai falar de fim de mundo. Mas Jesus está falando de fim de alegria. Quando a pessoa perde a sua capacidade de se alegrar, o sol pode brilhar, mas ele não levanta os olhos para ver o brilho do sol. Quando uma pessoa perde a sua alegria de viver, a lua pode estar lá no firmamento, clara, como a gente diz, clara como um dia. Você nem abrirá a janela do quarto para ver a claridade da lua, como já dizia Gonçalves Dias: ora direis, ouvir estrelas, de certo perdeste o senso.
E eu te direi que muitas vezes eu desperto e abro a janela, pálido de espanto. E então vocês dirão: deslocado amigo, o que as estrelas te dizem? O que conversas com ela? E eu vos direi, no entanto, que só quem tem amor é capaz de ter ouvidos para escutar e entender estrelas. A grande tribulação é a dificuldade de amar, que faz com que a gente já não eleve as pálpebras para contemplar o brilho do sol, a suavidade da noite. E permanecemos nesta situação de angústia, porque o sol está lá, mas é como se não estivesse, porque eu já não sou ou você capaz de apreciá-lo. A lua está lá brilhando como sempre, mas quando o ser humano, mergulhado na sua tristeza que caracteriza o tempo presente, desde 2015, que a Organização Mundial de Saúde diz que a partir de 2020, a depressão será a doença mais espalhada no mundo. Quantos que aqui estão me assistindo? Quantos que estão vendo pelo YouTube? Quantos que estão ouvindo pela rádio? E quantos dias você passou tão triste, tão preocupado, tão chateado com a sua tristeza, que você não viu o sol e muito menos a lua. Elas perderam o brilho, porque o seu coração esfriou e você esqueceu de amar. Já não viu quem estava lá, mas viu apenas o que você sentia no seu interior e que o incomodava e que você não queria sentir. É por isso que Jesus vai dizer: olha a figueira sabe o tempo de dar frutos, e ela se prepara. Primeiro ela se enche de flores, de folhas, depois das folhas as flores, e depois das flores os frutos. Nunca você vai ver uma figueira dando figos atrasados, porque não se preparou a tempo. Agora compare com a nossa humanidade, que não tem mais esta capacidade de preparação. Nós estamos sempre fazendo as coisas urgentes, porque sem sermos senhores do tempo, nós não nos preparamos para fazer o essencial e não deixar que as coisas se tornem urgentes. Se eu sei que a minha conta de luz eu devo pagar no dia 15, se eu sei que a minha conta d'água eu devo pagar no dia 20, eu não preciso esperar o dia 15, o dia 15 é feriado,
O banco está fechado. E o dia 15 é uma segunda-feira, então não posso pagar 15, não posso pagar 10, 14, que é domingo, não posso pagar 13, que é sábado, eu tenho que pagar no dia 12, se eu não quiser pagar com multa. Mas só vai fazer isto quem é Senhor do tempo. Que não faz por medo mais, mas faz por capacidade criativa que brota em cada coração a partir da capacidade de amar. O que vejo hoje são pessoas sempre atrasadas. Levantam-se atrasadas, chegam no trabalho atrasadas. Aonde vão estão atrasadas. E elas não têm a capacidade de saborear o que está acontecendo, porque estão sempre se sentindo sugadas por algo que escorrega o tempo. Porque não são capazes de se preparar. E vivem sempre se sentindo cobradas pelo relógio, pelas outras pessoas, pelas circunstâncias, pelos seus compromissos. E isto é viver numa tribulação. É viver numa tribulação. E talvez seja esta a tribulação maior da sociedade atual. Não há preparação. Você vai a uma festa, você encontra uma jovem ou um jovem, e lá você faz até sexo. Mas no outro dia você não sabe o nome da pessoa com quem você se relacionou. Você não sabe o endereço. Você não sabe o telefone. Imagine o que significa viver assim. Você resolve se juntar porque a moça disse que ela estava grávida. Não houve preparação. Não houve apreciação que Jesus fala da figueira, que primeiro as folhas, depois as flores, depois os frutos no tempo devido. Você deixa chegar a última noite antes da prova na escola para você se lembrar que precisa estudar. Você precisa descobrir que um familiar está doente e que você também poderá estar, para você perceber que precisa se vacinar. Você se move pelas necessidades. Eu trabalho, quantas pessoas eu escuto isso? Eu trabalho porque eu preciso pagar minhas contas. Ou seja, se não tiver conta, não trabalha.
O trabalho é um castigo para pagar as contas. Como você vai apreciar o seu trabalho? Como você vai sentir a alegria de ser um co-criador com Deus? Como você vai apreciar esta capacidade de transformar você e a natureza ao seu redor para a sua sobrevivência e o seu conforto? Se não há este estado de liberdade, não é um estado de ausência de compromisso, mas uma capacidade de administrar os compromissos, de administrar os relacionamentos, de compreender que ações geram efeitos, e nós vemos muita gente cuidando dos efeitos, mas sempre sufocada, porque não percebe a causa que gera os efeitos e cuida dos efeitos e não cuida das causas. Em toda farmácia, nós vamos encontrar vários remédios para ansiedade. Medicamentos, o nome. Remédio, remediar. Nós vamos encontrar em quase todas as farmácias. Em quase todas as residências existe remédio para ansiedade, para depressão, para insônia. Existe. Mas isso é efeito. Ninguém nasce com depressão. Ninguém nasce com ansiedade. Isto é efeito de uma série de atitudes, de uma série de ações, de um estilo de vida que foi gerando aquele efeito. Do mesmo jeito que é na vida biológica e física, é na vida espiritual, é na vida relacional. Um casal que está se separando teve muito trabalho para chegar até ali. Foram muitas indiferenças, foram muitas faltas de agradecimento, foram muitas oportunidades de carinho desperdiçadas, foram muitos olhares que não aconteceram, foram muitos toques que não existiram para chegar ali. Ninguém se separa de uma hora para outra. Tudo isso tem um processo demorado que vai fazendo acontecer. E quando Jesus diz, o sol não brilhará mais, a lua perderá a sua cor, a sua beleza, está falando daquele casal que um dia foi tão feliz, mas por repetidas vezes esqueceu de agradecer, esqueceu de acariciar, esqueceu de valorizar, esqueceu de ser bom, e um belo dia, o brilho do sol, o sol astro não desapareceu. Mas para ele desapareceu, porque está tão triste que não é capaz de levantar os olhos para ver o sol brilhar. A lua está lá, linda e bela, prateada, derramando a sua luz dourada sobre a face da terra.
mas ele está trancado, ou ela, no quarto, com a janela e a porta fechadas. Não brilha mais a lua. E a sua estrela, a sua alegria de viver, caiu do céu do seu interior. E o que sobrou? A tribulação, a angústia. Mas não está tudo perdido, porque apesar de tudo, ainda é possível nesta nuvem de perturbações mentais e sentimentais, emocionais, ainda é possível ver o Filho do Homem, Jesus, dizendo: enquanto tem vida, tem esperança. Nem tudo acabou. Como dizia o grande brasileiro Chico Xavier, você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar um novo fim, uma vida que não vai chegar no mesmo lugar, mas vai chegar em outro lugar, porque as suas atitudes são outras, os seus pensamentos outros, e você já não é escravo do tempo, mas senhor do tempo, planejando como a figueira o tempo devido da folha, da flor e do fruto. É esta proposta que Jesus faz a mim e a você ao sair da igreja. Leve este Jesus no coração e veja e aprecie a beleza da lua, porque ela ainda está lá esperando por você. Louvado